Então, dando continuidade, a despesa prevista para o ano, ou seja, tudo que eu planejei de serviços públicos ou de investimento em equipamento público, eu posso realizar para o ano, porque eu planejei dessa forma, eu vi lá que a receita prevista era tal, e a partir daí eu planejei aqui um nível de investimento ou de despesas para implantar serviços públicos e equipamentos públicos no município para o ano de 2015, porque eu tenho a previsão da receita de 22 milhões. Eu posso fazer isso? O gestor pode fazer isso? Não. O gestor, obrigatoriamente, tem que observar a efetivação da receita. Ou seja, tem que observar o comportamento da sua receita prevista para o ano. E só a partir daí ele pode executar as despesas com o mesmo equilíbrio em que as receitas ingressam no município. Então, quando eu falei com os senhores anteriormente para observar isso, questão de percentuais, é porque se o gestor ele não observar o comportamento da receita e ele indiscriminadamente assumir despesas para o município, ele vai incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Então, quando a gente apresenta essa audiência pública do terceiro quadrimestre, né, que é no final de fevereiro, a gente está avaliando os 3 quadrimestres do ano anterior, ou seja, o fechamento do ano. Como é que ficou 2015 para a administração pública, para a gestão pública de Floresta Azul, o executivo municipal? Ele gastou mais do que arrecadou? Nós vamos ver agora. Bom, existiu ali a previsão, como existiu a previsão de receita também. Nós observamos que a receita, ela só foi efetivada em torno de 80%, né, do que era previsto. E da mesma forma, nós vimos ali a liquidação de despesa, ou seja, todo o compromisso que a prefeitura assumiu de pagar, todo o reconhecimento de dívida para o ano 2015 com relação às despesas para manutenção dos serviços públicos. Girou em torno de 79,27%. Ou seja, demonstra o equilíbrio entre receitas e despesas. Demonstra o respeito à lei de responsabilidade fiscal. A observância é o que determina a lei, tá? Que é não gastar mais do que arrecada. Então, isso aqui serve para a população entender o seguinte: durante o ano, a prefeitura ela administra seu planejamento mês a mês, né? Pode até tentar de alguma forma, por meio de uma previsão orçamentária, adotar algumas medidas pensando bimestralmente ou trimestralmente, mas sempre com esse dever de acompanhar, de monitorar, né? Porque se você adota alguma medida de planejamento que requer despesas para um período considerado um pouco maior, você vai depender muito mais de um monitoramento mais efetivo e mais próximo com relação às despesas que o município está assumindo. Tá? Das despesas com encargos de pessoal, por exemplo, estava previsto 13.155.000, foi efetivamente liquidado despesa em torno de 11.239 dos 16 milhões de despesas, encargos em geral, tá? Ou seja, dos 16 milhões e 700 da despesa do município, né, cerca de 11 milhões e 200 foram direcionados ao pagamento dos servidores públicos municipais, tá? É um valor considerável. Você imagine aí que ali em torno de 5 milhões e 200 são despesas diversas, né, para a manutenção do serviço público. Não, porque ali, se o senhor for imaginar, já está contemplando o 13º salário, que é um impacto grande, né? Então ali você não divide por 12, você divide por 13, né? Porque já está contemplando ali 13º salário. Isso. A média é alta, né? É alta. Você percebe o seguinte, que do valor arrecadado, entre o valor arrecadado e o que é gasto com despesa, por exemplo, a diferença ali foi cerca de 5 milhões e meio, não é isso? 5 milhões e meio. Aí você fala, que despesas são essas? Aí vem
todo tipo de implemento para manutenção do serviço público municipal, desde material a equipamento, todo material que envolve todo material que envolve a manutenção dos serviços públicos disponibilizados pelo município de Floresta Azul, entendeu? Então você vê que a capacidade de investimento em serviços é limitada. Ela é muito limitada em detrimento da receita que o município arrecada, entendeu? Em relação ao Guarda Municipal que tem no município, a Prefeitura de Floresta está investindo nisso, no fardamento e armamento do Guarda Municipal? Olha, essa questão de armamento, essa questão de armamento para a Guarda Municipal é uma matéria que envolve legislação, né? Existe uma legislação específica, existe uma legislação específica que tem que ser observada, inclusive autorizando a Guarda Municipal a atuar de forma armada em observância ao número de habitantes, tá? E condicionada também às autorizações junto à Polícia Federal. Então não é de uma forma indiscriminada, né? A Guarda Municipal de Floresta Azul hoje, né, pelo número de habitantes e pela qualificação dos guardas municipais, né, as atribuições que a eles são encaminhadas, não exige hoje, né, que a Guarda Municipal de Floresta Azul atue de forma armada, entendeu? No caso, seria uma ajuda mais para a população, porque geralmente quando acontece esses crimes, a polícia está indo encarar, ainda fica a polícia se desloca de lá para cá. Se a Guarda Municipal está armada, agora que ela está com polícia, seria muito melhor. Mas aí é o que eu te falo, né? Nós estamos aqui falando, não existe nenhum tipo, por exemplo, de programa, nem estadual, nem federal, com relação a repasses para esse tipo de serviço de segurança pública. A segurança pública ainda, para esses municípios aqui da região, ainda são custeadas e são de competência do governo estadual, tá? Então, quando se fala de matéria de segurança pública, se o município ele não tem saúde financeira o suficiente, né, para manter uma Secretaria de Segurança Pública Municipal, com todo o orçamento que ela precisa para implementação desse serviço, né, a competência continua sendo ainda do Estado. Aliás, nunca vai deixar de ser do Estado, mas subsidiariamente, se o município tiver saúde financeira, para tanto, ele pode implementar, o que não é o caso de Floresta Azul. Aliás, não é só de Floresta Azul não, de nenhum desses municípios aqui da nossa região. Itabuna é uma exceção, né? Itabuna, Ilhéus é uma exceção com relação a isso, né? Fiquei sabendo que em Santa Cruz já estava querendo começar não sei em que esteja. O municipal lá falou que ia passar por esse traje, para poder pegar armamento e o fardamento padronizado. Aí tem que ver a realidade de qual é esse projeto de Santa Cruz. Eu não conheço o projeto de Santa Cruz, né? A gente teria que ter acesso a esse conteúdo do projeto, ver em que termos, qual é o objetivo da Guarda Municipal de lá, se é só com relação a prédios públicos ou se é com relação a rondas nas vias públicas. Sim. Sim. Claro. O chefe da Aparecida estava contando que os caras pegou o bar do lixo e chutaram e ele ia passar. Foi falar para os caras que acharam ele, botou uma arma e tal, o cara botou o bar do lixo. Se ele tivesse matado, o cara disse que ele não ia fazer isso. Porque indígena a população. Não, sim. E essa pessoa lá, essas coisas. Agora os caras dizem que tá. Do jeito que ninguém sabe o que o cara é guarda. Não, Quando fica na feira ali, os caras vão passar na feira. Claro, é pertinente vocês levarem em consideração, embora o conteúdo dessa audiência hoje não seja esse, mas quando a gente fala aqui de implementação, de despesas, de planejamento, de investimento, surge sim algumas demandas que são de serviços públicos e tem que ser consideradas. Inclusive, eu sempre motivo aqui as pessoas que participam da audiência pública a pontuarem algumas situações que merecem ser debatidas, até para que a gente seja provocado a realizar uma audiência pública específica para aquela situação,
né? Com a participação da Câmara de Vereadores, com a sociedade civil organizada por completo, inclusive o Ministério Público. Quando se trata de segurança pública... Infelizmente é assim, né? Tem que vir. Se não existir a participação popular, entendeu? Para a gente para avaliar a situação, as pessoas terem espaço para darem ideias, né? Os próprios vereadores discutirem também as possibilidades, e aí tira as dúvidas, aí vem falar sobre possibilidade legal de implantação de determinado serviço, quais são as alternativas. Então precisa ser discutido. Essa matéria que envolve guarda civil municipal pode ser debatida e merece ser debatida em um momento oportuno específico para ela, entendeu? Então, eu sempre deixei aqui claro de que a população precisa provocar esses momentos e que a gente vai estar sempre à disposição para discutir isso aí. Agora, lógico que eu acho que é interessante que a gente discuta isso, inclusive com essa casa aqui, né? Porque aqui nessa casa legislativa estão os representantes da população de Floresta Azul, tá? Então... Sim. E a gente fica quase correndo lá, só o povo que faz grande, que às vezes trazem, e quando o povo não traz, nossa, o povo vai se deslocar de lá para cá, sendo que o ambulância, eu acho que ele teria que ter pela distância daqui de lá para cá, ele tem um ambulância que nunca foi incluído na competição. Entendo. Olha, é o que eu estou te falando. A gestora da Secretaria de Saúde, ela tem autonomia, inclusive, para gerir, né, os recursos. Já houve aqui algumas audiências na Câmara para tratar da aplicação de recursos da saúde. Algumas situações dessa natureza já foram levantadas, foram explicadas aqui por ela, né? Com relação à limitação de recursos, com relação à questão da estrutura. Por aqui, pelo pouco que eu mostrei aqui de número, já dá para vocês imaginarem que se eu tenho aqui 16 milhões de despesa no ano e desses 16 milhões, apenas 5,5 eu consegui investir em outras coisas que não seja o gasto com o pessoal, vocês imaginem a limitação, né? A limitação é grande, entendeu? Então a gente tem que buscar alternativas, inclusive de arrecadação, entendeu? A gente lança aqui, às vezes, em Floresta Azul, campanhas para regularizar o IPTU e a adesão é muito pouca. A gente busca incentivo a parcelar a dívida, a tentar abater juros, entendeu? E as pessoas, a gente lança a campanha, as pessoas não se mostram disponíveis. Também entendo a questão às vezes o contribuinte está sem condição de regularizar a sua situação, entendeu? Mas essa situação ela não é permanente, são situações momentâneas. E a gente vê aqui em Floresta Azul contribuintes que já estão há mais de 5 anos sem realizar o pagamento de IPTU. Então, o município é penalizado e a população é penalizada também, porque o tributo que é arrecadado ele é revestido em serviço público. Então, quanto menos tributos a prefeitura deixar de arrecadar, quanto mais tributos deixar de arrecadar, menos serviço vai poder ser revestido. Contrário, entendeu? Então, tem que existir essa parceria. A gente entende a dificuldade do contribuinte, mas o Código Tributário do município de Floresta Azul, eu acho que ele observa muito a questão da condição financeira do contribuinte aqui de Floresta. A faixa de isenção aqui, ela observa muito. A maioria dos imóveis aqui estão dentro da faixa de isenção. Então, o que não está dentro da faixa de isenção tem uma carga tributária atrelada à propriedade daquele imóvel, que não é considerável assim, que seja impossível de pagar, não. Pelo contrário, são valores baixos. Mas o que falta realmente é esse engajamento, né? Essa parceria de dizer assim, não, olha, aqui a gente precisa atuar junto, porque se eu não fizer minha parte, como é que eu vou cobrar? Entendeu? Acho que a gente, não é só a Floresta Azul, não. Isso aqui, isso que eu estou falando, é cultural, é uma situação que envolve... Infelizmente é a cultura do nosso povo brasileiro. A gente aliena muito. Sobre a contribuição da iluminação pública. Sim. Essa contribuição é definitiva para toda a vida, ou você tem um tempo para acabar, ela pode ser... Olha, ela não tem prazo. Ela não tem prazo. Não, ela não tem prazo. Como a gente contribuiu a iluminação pública, eu estava fazendo as perguntas a alguns moradores e eles estavam reclamando de falta de
Sim. Ele não está tendo iluminação. Isso tem que ser cobrado. Entendi. A cobrança Sei. Não só iluminação pública, mas como qualquer outro serviço, né? Se ele não está sendo realizado a contento, tem que ser cobrado. Tem o que for possível fazer naquele mês para diminuir essa lacuna, né? Para melhorar. Eu acho que a população tem que estar atenta para isso, são fiscais. Cada cidadão tem que ser um fiscal do serviço público que é disponibilizado, entendeu? Há alguma cidade que já tem incluído o IPTU no Código do Consumidor, por exemplo, se o consumidor não pagar o IPTU, ele vai para o Serasa das pessoas. Não. Não é relação de consumo. Não existe relação de consumo aí. Existe aí uma relação tributária. Né? O contribuinte ele tem uma relação tributária com o ente público, com relação ao IPTU que o senhor está falando, né? Já que levantou o exemplo do IPTU. Não existe relação de consumo aí, é tributo, a natureza dela é tributária da relação, não é consumerista. Então não existe essa possibilidade, né? Pelo menos eu não conheço até agora algum município que tenha conseguido implantar isso, né? O que existe é a inscrição em dívida ativa. Existe a inscrição em dívida ativa, né? Esse contribuinte ele fica eliminado, ele não tem como tirar a certidão negativa do imóvel, entendeu? Se ele quiser alienar o imóvel, né? Tem algumas limitações que são criadas para ele pelo fato dele estar inscrito na dívida ativa municipal, entendeu? Mas com relação não existe essa relação de consumo não, tá? Então sim. Não, na verdade são naturezas diferentes. A questão da bandeira é uma tarifa dentro do consumo de energia elétrica, né? A CIP não, a CIP é uma contribuição por iluminação pública. Sim. A natureza é a mesma, porque na verdade o município de Floresta Azul ele arca com a despesa de iluminação pública, entendeu? Ele arca com isso. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que já foi vereador aqui do Floresta Azul, ele tinha me falado que tinha uma dívida dentro do tempo de Guilherme de Farias. Eu queria saber se essa dívida é afetada, se ainda está pagando, não sei se essa informação não consegue. Dívidas com relação à energia? Eu não sei de que era. Ele não especificou muito bem o que ele falou, que tinha uma dívida grande dentro do tempo de Guilherme, que veio rolando, que é hoje mesmo. Né? Essa informação processa e já pagou como está. Sobre eles não tinham direito de chegar na prefeitura e ligar a energia da prefeitura. Não podia chegar no prédio e ligar a energia do prédio. Não podia chegar no CRAS e ligar a energia do CRAS. Hoje ele pode chegar no padrão de energia. Você tem que pagar. O que está atrasado, tem que pagar com a parte da receita. Porque toda semana essa coitada aqui sofre ligando para lá para poder resgatar, para fazer a negociação, quem vai pagar, não vai. E as cobranças vai dando para ela, para lá. Ela é a chefe da Secretaria da Prefeitura, então ela é responsável por essas coisas. Mas toda semana ela recebe praticamente. Nossa, se eu não pagar X, eu vou descontar. Você tem que ir para lá e fazer uma coisa para poder ir pagando, para poder ligar. Agora a dívida existe. Para você ter ideia, porque quando a gente fala sobre o tema de dívida pública, a gente não fala da dívida do ex-prefeito X, do ex-prefeito Y, da prefeita atual, a gente fala da dívida do município de Floresta Azul. Então, existe uma composição de dívida do município de Floresta Azul que é interessante,
não só com relação aos serviços de iluminação pública, a dívida realmente é muito grande, existe aí um parcelamento sendo quitado mensalmente, né? A gente paga, a Prefeitura de Floresta Azul hoje paga parcelamentos de dívidas anteriores, né? Atrelado às despesas correntes também, entendeu? Da mesma forma ocorre com o INSS, proporcionalmente. O município de Floresta Azul hoje é um dos principais devedores da Bahia. Com relação ao INSS, a dívida, eu não vou lhe dizer aqui em valores atualizados, mas a dívida é enorme, é algo assim irreal para quem mora na cidade do porte de Floresta Azul. E respondendo um pouco mais a sua pergunta com relação a pagamento de dívidas, né? De dívidas contraídas anteriormente e que já estão dentro do passivo de Floresta Azul, existe ali a previsão que é dentro de uma negociação com esses órgãos credores, tanto INSS, Coelba, entre outros, que foi previsto para o ano de 2015, tá? O pagamento de R$ 1.427.829 a título de amortização dessa dívida. Ou seja, ali estão embutidos os parcelamentos do município, né? Desse valor previsto, R$ 1.317.000 foi destinado a pagamento apenas de dívidas do município de Floresta Azul, né? Parcelamento de dívidas anteriores. Bom, como eu havia falado, a gente chama atenção com relação à liquidação da despesa. O que é a liquidação da despesa? É o reconhecimento do ente público, da administração pública, de que fulano de tal é credor daquela despesa que foi lançada, tá? Ali você reconhece, né, que existe uma despesa em nome do município que precisa ser paga. O município tem um credor para receber aquele valor da despesa, tá? Então, isso tudo tem que ser feito em observância ao que o município arrecada. Como eu havia dito antes, eu sempre bato nessa tecla e é incansável a gente falar sobre isso. Porque todo o planejamento que é feito para o ano, ele tem que observar o comportamento da receita que o município arrecada, tá? Então, observando esse comportamento de receita para o ano de 2015, o município reconheceu ali a despesa e realizou quitação em torno de 16.775.000, dos quais, né, 11.239.000 foram destinados ao pagamento dos servidores públicos para a manutenção dos serviços públicos municipais. Outras despesas correntes, lembra que eu falei? Eu tinha feito a conta de cabeça lá, 5,5 milhões para a manutenção da máquina, tá? Então, a desproporção é muito grande. O município de Floresta Azul, não só o município de Floresta Azul, mas a grande maioria dos municípios brasileiros precisa discutir com a União, com a participação da população em geral, com os representantes do povo, tanto a nível estadual quanto federal, essa questão que envolve o Pacto Federativo Brasileiro. Hoje, os municípios são penalizados mensalmente por conta de um Pacto Federativo perverso. O que é o Pacto Federativo? É a relação que existe entre União, Estado e municípios com relação a execuções orçamentárias. Ou seja, hoje a União detém as receitas, ela detém e repassa as receitas. Uma coisa que chama atenção e que é muito discutida é o seguinte: tem programas federais que estabelecem que para que o município receba um valor destinado à manutenção daquele programa, o município precisa manter um quadro, por exemplo, de servidores nos moldes que eles estabelecem no programa federal. Correto? Tranquilo. O município é que tem que manter isso aí com o repasse que vem por meio de transferências correntes. Só que nem sempre o valor destinado a esse programa, o repasse mensal, ele é suficiente para manter. Existe a contrapartida do município. O município tem que ter contrapartida e tem que manter, porque senão até aquele valor que de repente não é suficiente, ele o município passa a não receber, passa a ser penalizado se ele não mantiver nos moldes do que foi determinado no programa federal. Ou seja, o município hoje é mero executor de programas federais.
O município de pequeno porte que não consegue produzir receita, ele é mero executor. Ele não consegue implementar serviços públicos. Ele não consegue implementar sua estratégia de gestão. Porque ele está refém de algo que é engessado. Essa é a realidade. Se o município não tem aqui, por exemplo, se tivesse aqui uma ou duas fábricas em Floresta Azul, que gerasse aqui receita tributária para o município, ótimo, ótimo. O gestor municipal poderia se planejar em cima daquela média de arrecadação de receita própria para implementar serviços e equipamentos públicos na cidade. Não é o caso. Isso não é privilégio de Floresta Azul, não. Isso é realidade da maioria dos municípios de pequeno porte. São exceções no país inteiro. São exceções os municípios de pequeno porte que têm uma realidade financeira diferente. Quando acontece isso é porque ele tem uma reserva natural para ser explorada de alguma forma. O município tem alguma reserva natural ali que vem uma empresa, explora e ali gera arrecadação. Ou ele tem um parque industrial atrelado. De outra maneira não há de arrecadar. Infelizmente é assim. Em relação ao município, que nem a fábrica de escopo foi feito um pedido de lançamento, né? Aí quando esse dinheiro vinha a mais que sobra, o que acontece com esse dinheiro que sobrou? Tem que ser devolvido. 100 e poucos mil para a fábrica de escopo, não gastou nem 40. É o que eu falo, que ser engessado. Tem que ser devolvido. Tem que ser devolvido para a União, para o mesmo ministério que gerou a receita. O que acontece se ele não for devolvido? O que acontece se esse dinheiro não for devolvido? Aí eles tomam as medidas contra o município para pagar. Eles executam o município. E fica impedido, inclusive, de realizar novos projetos junto à União. Entendeu? Então vamos lá, gente. Dando continuidade, eu sempre realizo assim, sempre que tem a oportunidade de realizar audiência pública para falar de metas fiscais, a gente acaba saindo um pouquinho do tema para falar de outras coisas. Eu faço questão disso porque não é só tratar de números e resultados aqui, né? Se fosse isso, seria muito rápido, a gente não interpretaria o que isso quer dizer, a gente não contextualizaria isso com relação à realidade do município, e isso aí a gente não atingiria o objetivo. Então, às vezes, a gente acaba saindo um pouquinho mais do foco e volta e meia eu tenho que puxar um pouquinho para a gente voltar, né? Então... Vamos falar com você rapidinho? Você que é o Jaconias? Não, Jaconias é o vereador, é o vice-prefeito, aliás. Eu queria fazer uma reclamação aqui. Meu filho está estudando na escola aqui, nunca tem merenda. Disse que não vai saber nem, disse que vai para a semana, não sabe nem quando vai ter merenda na escola. O que está acontecendo? Amigo, veja só, a gente está aqui falando de metas fiscais. Existe uma secretária de educação que o senhor pode procurar na secretaria para tentar. Só? Tô aguardando. Pronto, já está sendo atendido. Aí acaba tirando o raciocínio da gente, né? Então vamos lá, gente. Quando a gente observa e fala sobre aplicação de receita, quando se fala de aplicação de receita, a gente leva em consideração, né, o que nós chamamos de receita corrente líquida, né? Então, a observância toda do que a legislação determina vai ser em cima da aplicação da receita corrente líquida, tá? Então, o que é receita corrente líquida? Está ali um conceito básico, né? É o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências correntes e outras receitas deduzidas das parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Ou seja, nós estamos ali falando do Pacto Federativo, determinação constitucional, repasses para o município. Então está tudo ali. Pode ser. Aí entra a questão tributária, né? Hoje eu trabalho na ensino de agricultura, Sim. eu andei questionando como é que eu iria tributar para uma prefeitura que nem sequer promove ou incentiva alguma coisa relacionada às outras práticas, a não ser futebol. Porque a questão do tributo, nessa questão da corrente líquida, ele se encaixa não como uma multa, tá entendendo? Ele é cobrado mediante a atividade plenamente vinculada à administrativa. Aí o que acontece? A questão do tributo é uma prestação pecuniária compulsória instituída por meio de lei. Sim. Tá entendendo? Lei essa que tem até dentro da lei orgânica, um artigo 219, que inibe a minha atividade em praças públicas.
Você em praça pública tentando tributar? Não entendi, como assim? Olha só, eu trabalho com esse de arte cultura, trabalho com Sim. e com slackline. Sim, Porém, eu estou tentando tributar, estou tentando regularizar de forma legal a minha atividade. ah tá, vai tentando tributar. Você tá... Como é que eu vou tributar para um município que não está promovendo, que não está incentivando, tá entendendo? Aí eu fiquei questionando isso com uma consultoria que eu tive na estante há 1h30 atrás. Sim. Fiz uma consultoria direto no Sebrae para discutir essa questão de tributação. Sim, E é uma coisa que tem que ser bem rateada, tem que ser bem dividida, porque se a pessoa não se posicionar para poder exercer uma função, porque essa lei orgânica ela é de 1990. sim, Tá entendendo? Muita coisa tem que mudar. tá. Eu entendi agora a sua questão. Você quer regularizar, formalizar a sua atividade profissional, né? Mas para isso, essa condição sua de formalização gera uma obrigação tributária junto ao município. Ponto. Sim, ponto. Mas isso só vai ocorrer com a sua efetiva prestação de serviço. Aí você está falando o seguinte, mas como é que eu vou fazer isso se o município não incentiva a prática, por exemplo, do esporte a que você vai atrelar o seu serviço, não é isso? São duas situações diferentes. O fato gerador aí do seu tributo, né, pelo ISS, ele vai se dar com a efetiva prestação do serviço, correto? Pois é. Esse serviço que você vai prestar é de natureza particular, é privada, natureza privada, ou com alguma parceria público, ou com ente público? Eu estou tentando elaborar um plano de proposta para ser uma questão meio jurídica, particular, né? Sim. De terceirização, tanto para a prefeitura daqui, Então, o seu objetivo é se colocar na condição de fazer parceria público-privada, né? Você quer fazer uma parceria, um convênio com os municípios, com os entes públicos, para prestar serviço nesse sentido, correto? Estou falando de números significantes, né? Sim, Porque assim, aqui na região, se você for observar, além de Ipuí, é uma cidade que a gente tem fluxo de mais de 1 milhão de pessoas em um ano. 1 milhão de pessoas passando por dentro de florestamento traz uma vida bem significativa. pois é. Mas a questão é, como é que eu vou tributar? Mas aí, nesse caso aí, atrelado ao seu serviço, se você realmente realizar uma parceria com o município, isso com certeza vai ser por conta de uma apresentação de um projeto, onde você vai identificar qual é o público-alvo, quais são as metas que vão ser atingidas nesse projeto, ou então que são, querem ser alcançadas nesse projeto, não é isso? Então, nesse sentido, a partir do momento que você consegue implementar um projeto desse, você vai ter um público-alvo que vai ser considerável e que vai tornar viável a sua atividade e a sua condição de contribuinte com o município. Correto? Eu acho que tem que ser por essa linha aí. Essa questão da receita corrente também me fez lembrar uma coisa, a questão da nota fiscal eletrônica. Hoje é quase que obrigatório o município, dentro da prefeitura, ter esse novo modelo de nota fiscal eletrônica. Né? Porque para a gente é favorável ter isso. Porque a gente consegue ter um controle maior de emissão de nota, de saber o que Sim. está mexendo. Eu agora estou criando um banco de dados para poder registrar, o pessoal que treina comigo aqui no Jardim, né? Tá. Para poder registrar uma controle. Sim. Só que esse banco de dados, eu estou pensando seriamente em duas vezes antes de compartilhar com o órgão público. Porque é até antiético da minha parte chegar em uma praça pública, expor meu equipamento, tentar desenvolver. Tem a questão do militarismo, PPI, tá entendendo? Visitantes, cidadãos, né? Estudante. E aí eu fico assim acuado, tá entendendo? Por isso que eu estou tentando migrar para outras cidades. Olha, você pode buscar, eu não sei se você já teve essa informação, mas você pode buscar, junto à Prefeitura Municipal, autorização para a exploração de espaço público. Você pode conseguir um contrato de autorização para explorar o espaço público, para desenvolver sua atividade. Entendeu? Apresente seu projeto à Prefeitura, apresente sua proposta à Prefeitura, vai ser analisada e existe a possibilidade de autorização de uso de espaço público. Entendeu? Você pode regularizar essa situação aí. Jacó. Eu fiz uma procurada de uma liderança lá de Ipuí. E a
Sim. Tinha um projeto pré-pronto, está quase pronto, só você fazer as edições, impulsionar a sua fanpage e conseguir o seu público-alvo. Hoje, eu vejo possibilidade como empresa de conseguir um público jovem com um atrativo de guia turístico em locais de treino. O que é que eu estou fazendo? Eu estou mapeando um aplicativo, a área que eu treino aqui dentro de Floresta Azul, para quem vem de fora ter acesso, tá entendendo? Então, assim, para mim isso é fundamental. Eu concluí agora o curso de rotinas administrativas, ele trabalha na área de fiscal, práticas administrativas, contábeis e LH. E eu vejo que é preciso focar mais dentro da prefeitura nessa área, né? Que está extinta. Eu recebi um posicionamento de Valdemar Sarella, Gerente de esportes. Ele ficou de se posicionar para poder colocar, adaptar uma parte do ele acabou não deixando. Então, assim, a negociação em média dura 30 dias. Passou disso, eu sou muito para frente, eu parto para outro, entendeu? Então, assim, o município realmente não está dando condições, é preciso mais, entendeu? Hoje eu estou formando a minha equipe tem arquiteto, tem engenheiro. Então, assim, eu estou vendo um novo modelo de negociação, mas eu tenho que migrar, não posso ficar nisso, porque aqui não está dando condições, a gente vai ter que ir, Icaraí, Santa Cruz, a gente precisa de nós. Assim, vai ser difícil eu poder te dar uma resposta de imediato agora com relação a essas alegações suas, porque a pessoa que é competente para atuar nessa área de esporte não está aqui, não temos como discutir. Eu acho que a discussão ela acontece quando as partes têm iguais possibilidades de realizar suas alegações. Estou ouvindo com todo respeito a tudo que você está me dizendo, eu acho que é pertinente, a gente tem que considerar tudo isso, mas precisamos oportunizar também aqui o pessoal que é responsável por esporte e turismo na cidade, se realmente já receberam esse pleito seu, né? E ainda não deram resposta para que eles exponham aqui as razões deles também, tá? Mas é pertinente também de falar sobre isso aí. Então, dando continuidade aqui, o conceito de receita corrente líquida é esse, porque a partir daí nós vamos avaliar as metas que são estabelecidas pela Constituição Federal com relação à aplicação das receitas. Essa receita corrente líquida que vai ser considerada com relação às metas fiscais, que é o objetivo dessa audiência pública aqui ser avaliada, tá? Para o ano de 2015, o terceiro quadrimestre, juntando todos os resultados acumulados para a gente avaliar a aplicação de recursos da receita corrente líquida com relação ao que estabelece os percentuais constitucionais. Bom, a receita corrente líquida prevista para 2015 era de 22.761. Infelizmente, só foi efetivada 18.186.000, né? Como a gente viu anteriormente, foi cerca de 80% do que era previsto. Essa previsão ela já foi feita para 2015 de forma pessimista, né? A previsão orçamentária de 2015 já levou em consideração a tendência de crise econômica prevista para o país no ano. Então, dos cenários que o ente público conseguiu visualizar por meio dos índices econômicos e tudo mais, dos cenários ruins, ainda conseguiu ser pior, né? O que estava previsto já dentro de um cenário ruim conseguiu ser pior quando você não consegue efetivar essa receita na sua integralidade, né? Você prevê uma receita ruim e no final do ano você fecha com um resultado ainda pior do que estava previsto. Ou seja, a União realmente entrou em uma crise econômica que evoluiu para a recessão e isso afeta diretamente a arrecadação de todos os municípios de pequeno porte que dependem de transferência corrente. Então, esse quadro serve para ilustrar justamente isso. Bom, como havíamos dito lá, das despesas liquidadas, né, que ficou em torno de 16.700.000, algo em torno de 11.200.000 foi destinado às despesas dos gastos com o pessoal. E a Constituição, ela estabelece, tanto a Constituição quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece limites de gasto com o pessoal, que é para evitar o quê? Evitar aquela antiga nomenclatura de cabide de emprego, né? Vamos enxertar a prefeitura municipal
vamos colocar as pessoas aqui para trabalhar e tal. Então, hoje, o gestor público, ele precisa observar isso. E, assim, isso é fator de apreciação para o Tribunal de Contas de uma forma negativa, né, quando o município não consegue demonstrar que teve responsabilidade com relação a essa aplicação, entendeu? Equilíbrio no número de servidores públicos. Se o município não consegue demonstrar isso, os tribunais de contas realmente pegam pesado, rejeitam contas dos municípios e Floresta Azul hoje pode afirmar publicamente que as suas contas sempre foram consideradas, pelo menos de 2009 para cá, sempre foram consideradas pelo Tribunal de Contas, contas aptas, né? Nunca teve rejeição de conta aqui no município de 2009 para cá, principalmente com relação a gasto com o pessoal sendo extrapolado. Por que isso? O município sempre esteve dentro dos limites constitucionais? Não. Ano a ano, o município de Floresta Azul tem tido índice menor do que 54%? Não. E por que não teve conta rejeitada? Porque o município conseguiu demonstrar por A mais B que o percentual ele está atrelado à receita corrente líquida. Se você mantiver a sua despesa aqui com o mesmo número de servidores hoje, em 2016, tá? A sua despesa é essa daqui. Se você não tiver atualização nenhuma dessa despesa e você também você tiver decréscimo na sua receita, em 2020, a mesma despesa de hoje vai ter um percentual muito maior se você tiver uma queda de receita, não é isso? Por isso que eu estava chamando a atenção com relação à receita corrente líquida. Se você tem, por exemplo, um reajuste de salário mínimo em torno de 10% ano, ou seja, você tem aqui um gasto com o pessoal, certo? E que automaticamente para o ano seguinte você tem aqui um gatilho de 10%. Isso eu estou colocando da forma geral, sem contar com determinadas categorias que têm reajustes previstos em percentuais ainda maiores e o município tem que manter. E a receita, ela varia em média algo em torno de 4,5%, 5%. Essa conta não vai fechar nunca. Então, apesar do município fechar com um índice maior que 54%, nós conseguimos demonstrar que nós tivemos, inclusive, redução do número de servidores públicos, apesar do aumento de despesa. O aumento de despesa se dá por conta dos reajustes de salários. Mas nós tivemos redução do número de servidores, ou seja, em um determinado ano, 2013, por exemplo, nós tínhamos uma quantidade de servidores, reduziu em 2014, mas o valor total da despesa aumentou. Entendeu? E a receita, ela não acompanha isso. Então, os tribunais de contas, eles avaliam essa situação também, não é simplesmente cumprir o que não dá. Por quê? Se você também demite demasiadamente, você diminui o serviço público, né? O município tem que atuar com o efetivo mínimo necessário para continuar disponibilizando o serviço público. E foi isso que aconteceu durante a avaliação do Tribunal de Contas até hoje, né? Então vamos ver como é que ficou o comportamento em 2015 com relação a essa despesa com o pessoal. 2016 eu lhe convido para final de maio a gente já fazer a primeira avaliação do quadrimestre. Agora no final de maio a gente vai estar aqui de novo, fé em Deus, a gente tem que ter saúde para estar aqui novamente, para a gente já ver, e aí como é que está 2016, os 4 primeiros meses de 2016, como é que está o comportamento, está pior ou está melhor do que 2015, entendeu? Pois é, para a gente observar, a gente tem que, tanto que a gente tem essa oportunidade aqui pelo menos 3 vezes no ano, né? Justamente para monitorar tudo isso. Então, como eu havia dito, existe fundamentação tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto na Constituição com relação aos percentuais de gasto com servidores públicos. Vamos lá. Terceiro quadrimestre de 2015. Receita corrente líquida, 18.186. Até dezembro, nós tínhamos ali 57,35% de gasto com o pessoal. Ou seja, a lei estabelece um limite de 54%, não é? Pois é.
Os tribunais de contas têm considerado isso aí, mesmo a lei estabelecendo. Por quê? Você percebe que é inaplicável você considerar que um município que mantém o número de servidores ou reduz o número de servidores e tem queda de arrecadação ser penalizado com relação à inobservância disso aí. Entendeu? Se o cenário fosse outro, ou seja, o município arrecada muito bem, o município arrecada muito, de um ano para outro nós vimos aqui que houve um acréscimo de servidores públicos, aí seria rejeitado. Nesse caso seria rejeitado, o que não ocorre aqui. Tá? Bom, aí voltando aos objetivos dessa apresentação aqui, que é justamente a avaliação das metas fiscais, avaliação desses percentuais, a gente vai para um final de apresentação que é justamente trabalhar resultados, né? Os fatores todos já foram ditos aqui, a gente já contextualizou bastante e a gente agora demonstra apenas resultados para finalizar com relação ao que a Constituição estabelece. Já falamos ali do gasto de pessoal e ela estabelece também percentuais de aplicação com educação, com o Fundeb e com saúde, né? Então, o município precisa se adequar para dar uma contrapartida dentro dos percentuais que são estabelecidos pela Constituição Federal. Com relação à aplicação em educação, no artigo 212 da Constituição, ela estabelece a aplicação de pelo menos 25%, né, da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí a gente vem aqui para demonstração do que é estabelecido e o que foi efetivamente realizado. Tá? Total aplicado para fins do limite constitucional. Bom, o que era previsto para estar dentro dos 25%? Uma aplicação de 5.748.000, né? Dentro daquele total de receitas lá que foi de 12.679.000. O município aplicou 5.754.512, cerca de R$ 6.400 a mais. Oi? Isso é o que é efetivo. Isso aí se torna automaticamente crédito, né? Quando o dinheiro está saindo, não perde. Não, isso aí é o que o município está gastando com educação, com manutenção do ensino fundamental. Tá? Manutenção do ensino fundamental. Obrigatoriamente o município precisa gastar isso no ano, né, do total de arrecadação. 5.774.000 seria esse percentual de 25% em relação à receita de 12.679.000, correto? Então o município teria que aplicar aquele valor ali, 5.748.000. Foi aplicado 5.754.000, cerca de 25,03%. Ou seja, cumpriu com o que a Constituição estabelece. Isso aqui revela eficiência, revela qualidade? Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo a aplicação. A forma em que foi aplicada, se foi eficiente, se houve a qualidade, se precisa melhorar, isso precisa ser avaliado, inclusive pela população, discutido amplamente, né? E as melhorias que precisarem ser realizadas serão implementadas. Entendeu? Nós estamos aqui... Isso. Entendeu? Vamos lá. Com relação ao Fundeb, né? Mesma fundamentação legal, no artigo 22 diz que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais de magistério e educação. Tá? Em efetivo exercício. Ok. Vamos para a planilha ilustrativa. Bom, o município teria que aplicar, ali já existe um cálculo pré-determinado com relação à receita. Se a receita foi aquela ali com relação ao Fundeb de 4.916.000, a aplicação obrigatória deveria ser algo em torno de 2.950.000. Aí, embaixo do valor previsto ou obrigatoriamente previsto para aplicação, existe o valor que foi efetivamente aplicado, foi em torno de 3.623.286. O percentual ficou em torno de 73,7%. Ou seja, atingiu
atingiu ao que determina a legislação. E olhe que nós temos aqui um representante sindical e a gente sabe que tem muita coisa ainda por ser feita com relação à remuneração dos servidores da educação no município, né? Se esbarra mesmo na capacidade financeira, mas infeliz... Já começou as aulas e a gente que é aluno lá no Suruquinho, que tem que estudar aqui, não está tendo carro, não está tendo transporte para a gente quer saber como é a situação, você não está tendo dinheiro para investir. Olha, eu evito, na audiência pública, tudo bem, a gente contextualiza, tá? A gente contextualiza com relação a serviços públicos, contextualiza sobre aplicação de recursos, mas eu prefiro me limitar em determinados temas, porque são temas que são de competência de outras pessoas estarem tratando, tá? E eu evito tratar sobre esse conteúdo, porque... Sim. Ele não está estudando, não tem trabalho, ele vai fazer coisa errada, vai roubar, vai estudar. Aí essa informação com relação ao transporte e educação, isso aqui, a gente tem que discutir diretamente com a Secretaria de Educação, a gente vê quais são as razões. Isso aí não é difícil não. Chegar na secretaria, agendar qual é a representatividade. Eu estou falando aqui em nome de uma coletividade, um grupo de alunos ou um grupo de moradores. Eu quero agendar uma reunião para tratar disso, daquilo. O secretário de qualquer das pastas, ele é um servidor público e está ali à disposição do público. Ele tem que estar à disposição do público. Ou ele é um coordenador ou um diretor, alguém vai responder pela pasta para tratar desses assuntos, tá? Então, claro. Até porque a gente está ouvindo aqui uma parte, a gente não sabe, eu não tenho como dizer se essa informação procede ou não. Se chegar alguém aqui hoje passando a informação da secretaria A, B e C, a gente vai estar fugindo do tema, eu não vou dizer se é verdadeira ou não a informação. Não é? Então, vamos dar continuidade para encerrar, falar sobre a aplicação desses recursos. A terceira pasta ou terceiro serviço público em que existe essa previsão constitucional de obediência a percentuais de aplicação, que é com relação às despesas de saúde, foi implementada pela emenda constitucional número 29 de 2000, né, em que foi acrescentado ao artigo 77, o inciso 3º, que nos casos dos municípios, 15% do produto da arrecadação dos impostos tem que ser aplicados com saúde. Passando para a planilha ilustrativa, nós vemos ali, nós podemos perceber ali o total do recurso em que se relaciona essa previsão constitucional. Ali um recurso em torno de 12.679.000 e deveria ser aplicado 1.900.000 com despesa de saúde, revertido desses impostos, e o valor aplicado no ano de 2015 foi de 2.067.000, ou seja, cerca de 16,3%. Tá? É bom deixar claro que a não observância desses percentuais, dessas aplicações, implica em rejeição de conta direta. Assim que o Tribunal de Contas pega esses demonstrativos contábeis para analisar e percebe que o município não aplicou, conta rejeitada. Na hora. Então, isso aqui e também não é privilégio, nem vamos dizer assim, uma benesse do gestor público, não. É obrigação mesmo. Está fazendo mais do que a obrigação. Tem que atuar dentro do que a legislação estabelece. O Brasil após a lei de responsabilidade fiscal e com algumas implementações por meio de emenda à Constituição Federal, houve um ganho muito grande para a administração pública, não para o gestor diretamente, mas para a administração pública em geral, com relação ao controle, né? Hoje nós temos uma legislação que ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas que, com relação a algo que acontecia há 10, 12 anos atrás, evoluiu bastante, entendeu? Evoluiu bastante sob o aspecto de proteção ao erário público,
entendeu? Então a sociedade brasileira hoje vive uma realidade diferente de 15 anos atrás, com relação à aplicação de recursos públicos. Aquela época em que o gestor público abria a gaveta e tinha dinheiro, gastava indiscriminadamente ou de forma descontrolada, ou não prestava a conta que deveria prestar. Aquela época do cheque, aquela época do dinheiro em espécie na mesa dos gestores públicos acabou. Isso foi um ganho para a sociedade, um ganho muito grande para a sociedade. A legislação evoluiu muito nesse sentido, né? Então, gente, como eu havia dito, a gente estava encerrando com a exposição desses resultados de metas fiscais estabelecidas pela Constituição. E como eu havia dito no início da exposição, chamando a atenção de que para os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, tá? Então, em observância a tudo isso, eu orientei aqui aos presentes que ficassem à vontade para consultar a página oficial do município, a página do Diário Oficial do município, a página do Tribunal de Contas dos municípios, porque ali você tem informações com relação não só a receitas e despesas do município, mas decretos municipais, leis municipais em vigor, tá? Quais são os contratados da Prefeitura Municipal atualmente, quais são as empresas fornecedoras, entendeu? Tudo isso aí, todas essas informações estão ali nesses sítios eletrônicos que a gente disponibiliza agora no final. Tá? Para finalizar, ali eu agradeço aqui mais uma vez a disponibilidade foi dada pela mesa diretora da Câmara em disponibilizar o espaço para a gente, tá? O presidente, os vereadores aqui presentes, os representantes sindicais, a população em geral, todos vocês que vieram prestigiar. E eu acho que a gente tem que ser multiplicador, né? A gente precisa ser multiplicador. Quem esteve presente aqui hoje, no início eu aqui falei que isso é previsto na legislação, inclusive as datas para apresentação dessa audiência pública em específico, que é para tratar da apreciação das metas fiscais, que é final de fevereiro, final de maio e final de setembro, tá? Final de fevereiro a gente avalia o último quadrimestre e, por consequência disso, o acúmulo do ano inteiro, né? No final de maio a gente já avalia o primeiro quadrimestre do ano. Final de setembro a gente avalia já o segundo quadrimestre, ou seja, os 8 primeiros meses do ano, e tenta aqui apontar algumas tendências para como a gente vai fechar o ano de 2016, o ano corrente em que a gente está aqui apresentando. Então, quem está aqui presente hoje, seja multiplicador de trazer uma outra pessoa, ou um familiar, um amigo, alguém que possa estar aqui, porque todas as informações aqui que a gente passa e que a gente tenta contextualizar com vocês, dentro das nossas limitações, elas servem para que o cidadão ele entenda no seu dia a dia o que acontece na própria cidade e, por consequência disso, no país, né? Volta e meia eu falo para as pessoas, quando eu tenho oportunidade, que é muito difícil você pensar num crescimento do país sem pensar no crescimento dos municípios. Infelizmente, o governo federal atual parece que não pensa dessa forma, não. Infelizmente, não pensa dessa forma. Quer manter serviços públicos para garantir as estatísticas federais nos municípios. Ora, nós implantamos um programa, atingimos um público tal, aumentamos isso e aquilo do programa X. Ótimo, executando com as condições mínimas possíveis e os municípios tendo que dar contrapartida sem produzir arrecadação própria e sem conseguir implementar nada, né? Se o governo federal entra em alguma dificuldade econômica, a União entra em dificuldade econômica, os repasses caem. Projetos são abandonados na metade do caminho, né? Como é o que a gente mais vê. Eu canso de passar por cidades, quando a gente vem e participa de uma audiência pública, a gente acaba enxergando algumas coisas que antes a gente passava batido e não via, né? Por exemplo, eu não consigo passar por uma cidade sem observar se ela tem algum projeto em execução, né? Algum projeto estrutural em execução. Se esse projeto, a primeira coisa que eu olho é a placa do projeto. Quando é que foi iniciado? Porque é obrigatório ter. Quando é que foi iniciado e a data e a previsão de término para a entrega do projeto.
Primeira coisa que eu olho é isso. Aí tem lá qual é a fonte de recurso, se é federal, se é um programa federal e tal. O pai da criança está sempre lá, na placa. Parece logo bonitão. Ministério tal, né? Programa do governo federal, isso, ou do governo estadual, isso, aquilo, recurso tal, diz ali qual é o recurso, diz tudo. Mas a coisa mais difícil do mundo é você ver hoje, você passar por uma cidade, ver um projeto desse em execução e dizer assim, não, está dentro do cronograma, está dentro do prazo do cronograma que foi estabelecido, está dentro, o recurso está vindo periodicamente de forma regular. Não está acontecendo. Mas nós temos uma Câmara de Vereadores, já fui vereador 2 vezes, temos 9 vereadores, são bem remunerados, inclusive vereadores que ainda está ali ainda. Hoje, uma audiência pública dessa, não vem ninguém, que quem pode vai pedir explicações da administração pública são os vereadores que estão no conhecimento. Eles foram eleitos para fiscalizar o município. Não estão aqui, desde que muitas vezes pessoas sem muita experiência venham cobrar as coisas. Os vereadores, a população de floresta, está na hora, o povo presta comigo, está na hora de cobrar a atuação dos vereadores. Eles não estão atuando, porque atuar de rua, falar de rua é uma coisa. Agora, o vereador está na Câmara. Eu concordo. Como você disse aí várias vezes, são a atribuição do vereador, é deles. Se eles não fizerem, eu vou fazer, o Lula vai fazer. Não, ninguém só falar, então vai falar. Não. Às vezes a gente nem sabe de quem é a atribuição disso ou daquilo que a gente não. E lhe digo mais, dentro da própria Câmara, existem comissões. São formadas, tanto para a área social, para a área de saúde, área de educação. Existem comissões aqui dentro da Câmara de Vereadores. Entendeu? Eu é que agradeço a sua presença. E, assim, chamando a atenção para o que foi dito aqui, eu já tive a oportunidade de vir numa sessão da Câmara em que, para ser questionado sobre alguns temas, e eu tinha acabado de sair 15 dias antes daqui de uma audiência pública, não para falar das metas fiscais, não. Foi feita uma audiência pública aqui em um determinado momento para falar sobre a aplicação de recursos, tanto na área de educação quanto na área de saúde. Foi discriminado aqui quais são os programas atuais, quais são as dificuldades de manutenção de determinados programas, o que cresceu, o que não pôde crescer, qual o público que está sendo atingido, ou seja, foi feita uma explanação, houve questionamentos aqui e tudo mais, não houve a presença de alguns vereadores. Resultado disso, houve toda a explanação, o público aqui foi um público consideravelmente grande, tá? Aí fomos surpreendidos com o ofício de um dos vereadores que não compareceu, para vir prestar esclarecimentos aqui na Câmara. Tá bom, lá venho eu, Itabuna para cá, segunda-feira, saí daqui quase 1h da manhã. E tudo que era perguntado aqui tinha sido exposto. Aí eu não pude me furtar isso, eu falei, olha, vocês não são obrigados a vir nas audiências públicas, mas eu não acho que seja viável também cobrar alguns questionamentos aqui, sendo que foi dada a oportunidade de participar e não veio. E outra coisa que vocês têm que avaliar como cidadãos e como eleitores. A Câmara Municipal, no dia da sua sessão, ela não pode ser utilizada como palanque eleitoral de jeito nenhum, inclusive isso é crime. Promoção pessoal durante a sessão da Câmara é crime. Que eu faço, que eu isso, que eu aquilo. Não existe eu aqui no dia da sessão da Câmara. Então estejam cientes disso. Quando vocês verem algum vereador aqui dizendo eu faço, eu isso, eu aquilo, porque eu consigo, porque não sei o que, babá, isso é promoção pessoal durante a sessão da Câmara. Isso não pode. Tá? Então fiquem atentos para esse tipo de situação. E cobrem realmente a atuação da maneira que tem que ser cobrada, de uma forma institucional. Eu sou vereador, eu sou membro de uma comissão, eu estou identificando aqui
que existe irregularidades ou existe deficiência do serviço público, vamos aqui, como membro da comissão ou como vereador, formalmente notificar a secretaria ou o gestor municipal para prestar esclarecimentos, para modificar, para dar uma resposta imediata, entendeu? Mas dessa forma, não chegando aqui fazendo de palanque e não comparecendo nas audiências para discutir junto com a população os temas que são relacionados ao serviço público. Então foi boa a sua observação, gente. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Queria aproveitar a presença do presidente da Câmara, já tinha agradecido, né, em nome da mesa diretora, a disponibilização do espaço, a parceria que sempre existiu institucional entre o Poder Legislativo e o Executivo Municipal. Muito obrigado. Estava aqui monitorado.